Bom dia. Bom dia, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, aqui na nossa aula sobre pesquisa, né, e mercado. Eu queria agradecer primeiramente a presença da minha orientadora, né, minha querida professora Maria Amália Câmara, que, que é a líder, né, do nosso grupo de pesquisa em Inteligência Artificial e Interfaces Jurídicas, aqui no mestrado profissional do CERS. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, né, visualizando e tornando essa aula possível. E eu queria apresentar, né, falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa. É um grupo de pesquisa vinculado ao mestrado profissional do SES, onde nós desenvolvemos, né, trabalhos científicos, pesquisas sobre linhas que abordem, né, variadas abordagens, na verdade, que envolvam tecnologia, avanço da tecnologia, a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, o estado da arte, né? E a gente tenta trazer melhorias e como isso impacta e como isso poderia ser relevante para a nossa sociedade e para o direito. Eu queria chamar a minha professora, né, aqui para a nossa conversa. Eu acredito que ela vai se apresentar e falar um pouco mais do grupo. Professora, bom dia. Boa tarde para a senhora aí da Holanda, né? Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Emina, tudo bom? Tudo bem, professora? É sempre um Ah, prazer estar aqui com a senhora e aprendendo um pouco mais. ai, que bom, que bom. Eu estou tão feliz de poder estar dividindo essa mesa com minha querida orientanda, brilhante pesquisadora Emina Scala, que está trabalhando comigo desde o início do mestrado na parte de teletrabalho e trabalho 4.0, dentro especificamente da linha de segurança humana. Uma pesquisadora com uma sensibilidade ímpar que leva sempre em consideração os efeitos da tecnologia no ser humano, no aspecto humano, e a gente tem uma tendência de esquecer quando a gente vai estudar tecnologia e como é que isso acaba afetando a vida dos seres humanos, a gente parece há uma tendência a querer reduzir os resultados a números para a gente poder traduzir com mais objetividade em dados, mas a Emina, como pesquisadora, nunca deixa a gente esquecer dos efeitos práticos disso nas vidas que são afetadas pela tecnologia. Então, é um prazer gigante estar aqui nessa mesa discutindo pesquisa, discutindo mercado com essa pesquisadora maravilhosa. É um prazer enorme. Eu preparei uma apresentaçãozinha. Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, já que a gente vai ter uma discussãozinha sobre mercado e pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Aqui. Acho que vocês devem começar a ver. Deixa eu só abrir meu Keynote só para checar. Ok. Da última vez que eu fiz uma live aqui pelo canal, foi engraçado, porque eu fiz uma apresentação muito pautada em imagens, gráficos e tabelas, e eu fiquei falando por quase uma hora, e os slides não estavam passando. E aí, quando eu cheguei no final, aí eu mostrando um monte de resultado e de números e tal, e quando eu olhei, estava no primeiro slide, eu falei, não creio, tipo, parece a louca que estava falando, assim, um monte de aleatoriedade, sem referência, E sem não imagens, estava tudo. não estava compatível, né, com o que estava aparecendo. Pois é, eu já fez um testezinho rápido, eu já vi que está passando. Qualquer coisa, se o que eu estiver falando for incongruente com o que estiver aparecendo, por favor, me avisem. Eu aviso, aviso. Obrigada. Então, marcar também aqui meu tempo para a gente não estourar. Então, como a Emina já me apresentou, né, eu sou a Amália Câmara, e eu sou professora do mestrado profissional da CERS. Eu tenho um grupo de pesquisa, né, que trabalha com inteligência artificial e interfaces jurídicas. É um grupo que está dentro da linha do mestrado de segurança humana.
né, e como é que as tecnologias, elas impactam a segurança humana, a dinâmica dos comportamentos e tal. E eu gosto de usar sempre a palavra impacta, porque os efeitos da tecnologia sobre o ser humano, ele pode ser nocivo, como ele pode ser benéfico, né, não sou da linha que acredita que tecnologia é neutra, na medida em que ela é construída por objetivos bem específicos, bem delimitados, o seu desenho, o seu timing de lançamento, tudo isso, né, pode atrapalhar um pouco a sua neutralidade, mas reconheço que o resultado final, os efeitos da tecnologia, eles podem ser positivos ou negativos, a depender do escopo da abordagem que você selecionar para avaliar a tecnologia. Então, a convite hoje da SERS, vou falar um pouco também da pesquisa que a gente está desenvolvendo. Eu gostaria de informar que essa pesquisa, ela nasce, né, nessa instituição, mas ela, na verdade, é uma pesquisa transdisciplinar, porque envolve profissionais de diferentes áreas, não somente de direito, e interinstitucional, porque a gente trabalha com profissionais tanto da SERS quanto da Universidade de Pernambuco, como profissionais e pesquisadores autônomos de outras instituições que não estão, a instituição em si não está diretamente vinculada, mas a gente tem contribuição de diferentes profissionais maravilhosos que estão nos ajudando com essa pesquisa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos da pesquisa na repercussão de mercado. A gente tem essa ideia de que pesquisa nasce dentro da academia e ela cresce dentro dos muros de mármore da academia e não surte efeito para fora dos muros. E isso é uma visão que não faz mais sentido hoje, né? A gente tem várias pesquisas, inclusive, estudando a possibilidade de você envolver pesquisa em diferentes cenários para além da academia. Inicialmente, se começou a discussão sobre como inovar, como produzir coisas novas, como você gerar conhecimento a partir de uma tríplice hélice. Hoje, a gente já fala em quádrupla hélice, alguns autores até falam em quíntupla hélice. Eu vou explicar um pouquinho, no geral, do que se trata essa abordagem específica de tríplice hélice, de quádrupla hélice. Na verdade, a gente tem uma noção de que a estrutura da hélice de inovação, de produção de conhecimento, ela descreve a importância de determinados agentes e determinados stakeholders a partir da interação entre universidade, a academia, né, a produção científica, o método científico, a verificação dos resultados, a validação de dados, o fact-check, tão importante hoje nos dias de hoje, né? Então, o primeiro elemento seria universidades, academia. O segundo elemento na produção de inovação e de conhecimento seria a própria indústria, o mercado, né? Ou seja, o elemento motivador da economia, o que move o capital, considerando que a gente vive, via de regra, num cenário capitalista, e enquanto a gente estiver sobrevivendo no cenário capitalista, a gente precisa levar em consideração que o aspecto econômico é muito importante e a gente reconhece hoje a importância do mercado e na indústria de motivar e tirar da inércia determinadas pesquisas, porque inaugura demandas muito pontuais para a mobilização da própria economia. O terceiro elemento dessa hélice, né, a terceira hélice, né, desse motor inovador, do motor do conhecimento, seria o governo, né, os governos, os estados, né, na medida em que eles cuidam da estrutura normativa, né, em que eles estabelecem as regras do jogo, né, em um cenário ideal, ao meu ver, um cenário democrático, eles dizem o framework, né, a estrutura legal do que pode, do que não pode ser feito
e do que é facultado a ser feito dentro de uma perspectiva contratual entre os agentes envolvidos, né? Então, o Estado, ele estabelece a regulamentação, né, do que está sendo produzido, das tecnologias que estão sendo produzidas, dos objetos que estão sendo produzidos. Então, por exemplo, no nosso grupo de pesquisa, a gente está trabalhando muito com inteligência artificial, né, e o Brasil hoje discute o marco da inteligência artificial, né, um marco que entra essa discussão no Brasil em 2019, e ainda tem muito o que falar sobre, será que a gente consegue regulamentar a inteligência artificial, seus usos, seus limites, questões éticas, questões da própria evolução da tecnologia, que a lei tem que pensar em concreto, mas, num primeiro plano legal, ela é construída em abstrato, né? A gente só vai ver a concretude disso na medida que a própria tecnologia avança, né? Então, esse cenário, quem define é o governo, é o Estado, né? Então, nossa terceira hélice aí do nosso motor. E a quarta hélice, né, já que a gente escolheu falar na estrutura de quádrupla hélice, é a própria sociedade civil organizada. Quando esse modelo de inovação e de conhecimento surge para discussão a respeito de uma visão sistêmica de interindependência dos agentes que motivam a inovação, que motivam o conhecimento, que motivam a produção científica nova, né, e direcionada, essa hélice, essa quarta hélice não existia, se falava assim numa tríplice hélice, né? O pessoal desconsiderou a sociedade civil. Hoje, boa parte dos autores que estudam boa governança dizem que essa quarta hélice é super importante. Quem é essa quarta hélice? Quando a gente fala em sociedade civil organizada, né? Por vezes até ela não precisa estar institucionalmente organizada, né? A própria sociedade, ela demonstra sociologicamente suas demandas, suas necessidades, seu interesse, né? A gente superou a visão de Jeremy Bentham, de James Mill, de que o povo ele precisa ser governado por uma elite que sabe o que é melhor para ele, né? A gente sabe que a própria democracia tem uma perspectiva importantíssima, que é o lado pedagógico da política, né? As pessoas precisam conhecer, elas precisam saber onde o calo aperta, elas sabem onde o calo aperta, elas só precisam ter ferramentas para mostrar isso. Então, aí onde entra essa quarta hélice, em que organizações não governamentais, lideranças de bairro, fóruns civis, diversas estruturas sociais, institucionalizadas ou não, mas escola, por exemplo, comunidades religiosas, igreja e tal, elas demonstram aí o que é que precisa ser feito, quais são as demandas, porque a ciência, no final das contas, as tecnologias, quando a gente estuda, a gente percebe que as tecnologias são feitas para o humano, né? Então, é o lado mais humano dessa hélice, né? É a sociedade. Então, quando a gente estuda tecnologia pela abordagem da quádrupla hélice, né, do motor de quádrupla hélice, né, a gente está falando de academia, produção científica, governo com framework normativo, mercado e indústria, que movimenta capital, cifra, e sociedade, que é para onde a gente está direcionando esse negócio, né? Fala-se já hoje numa quíntupla hélice, né? É uma discussão que ainda não está muito pacificada, que seria a questão das mídias, das redes comunicacionais. Os autores que defendem essa quíntupla hélice falam que esse seria um outro poder que influencia a criação de tecnologias, né? As redes, as mídias, seja de massa, seja essas mídias sociais novas que nós vemos, as redes sociais e tal. Mas existem autores que dizem que as mídias sociais, elas, na verdade, elas são um efeito dos outros agentes, elas são um reflexo dos outros agentes, e são pessoas que estudam a informação de bolhas, direcionamentos, manipulação de dados, enfim, não vamos entrar nessa discussão hoje. Vamos trabalhar com esse framework, por enquanto, que deve ser o suficiente para a gente hoje. Então, a gente está trabalhando com essas 4 hélices fundamentais para motivar. Eu quero, em particular, focar
nessas duas aqui, indústria e mercado, né, e academia, que é a nossa área de atuação. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, exemplos dessa semana especificamente, foram notícias que eu escavuquei nos jornais, né, esse quadro maior aqui, foi uma notícia que eu encontrei a respeito do Drone Logistic Ecosystem, que é, na verdade, um ecossistema de logística pautado para drones, né, que é uma rede global, multidisciplinar, que alcança diferentes pesquisadores de diferentes áreas, e que envolve empresas, universidades, sociedade e investidores, né, e estados, naturalmente, na estrutura de regulamentação dos drones, para estimular diferentes usos de drones em diferentes setores sociais, serviços, comércio, agricultura, comunicação. Só que se você parar para pensar, o potencial de drone é tão grande, é tão gigantesco, que a gente pode até falar em potencial bélico, né? Que ele precisa também de regulamentação, e a gente olha de maneira sistêmica esses 4 agentes influenciando esse ecossistema logístico de drones, e a ideia é que todas essas empresas que vocês estão vendo aqui ao redor, elas trabalhem em colaboração com o objetivo global, internacional, de se produzir uma padronização de setor de logística de drones. Vê que negócio difícil e complicado de se fazer hoje. Porque a tecnologia a gente consegue reproduzir no mundo. Mas os limites, as regras, isso tudo precisa ser discutido, e isso depende muito de uma cultura, uma cultura tecnológica, a gente pode falar isso, de familiaridade com a tecnologia e saber com clareza os benefícios e os prejuízos que esse treco traz para a gente. Então, eu quis trazer esse cenário aqui para vocês, que é uma discussão que está se discutindo hoje no DLE, que é Drone Logistics Ecosystem, que o pessoal está tentando estabelecer um padrão aí global, internacional, de regulamentação, de colaboração dessas entidades aqui. Vocês vão ver governos, vocês vão ver empresas aí discutindo como trabalhar o potencial dos drones. Aqui no cantinho superior, não sei se dá para ver meu mouse, foi uma matéria que, naturalmente, eu fui atrás das universidades que trabalham com essa lógica de sistêmica de envolver mercado com academia, com governos e com sociedade, né? Esse aqui foi uma pesquisa da Fontes, né, Instituto de Ciência e Tecnologia da Fontes, que é uma universidade muito pautada em pesquisa e mercado aqui dos Países Baixos, e ela não é a única, várias outras universidades, né, a Universidade de Harvard, aqui a Universidade de Amsterdã, eles têm uma preocupação muito grande daquilo que eles produzem internamente nos seus centros de tecnologia e informação, ser aproveitado pelo mercado. Né? Aqui, especificamente, trabalho de robótica, mas existem várias pesquisas e isso afeta diretamente a escolha metodológica, a escolha dos seus programas, tanto de bacharelado, quanto de mestrado, quanto de doutorado. Então, coisas como, por exemplo, se está utilizando bastante challenge-based learning, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, né? Aprendizado pautado em desafios, né? Ou problem-based learning, aprendizado pautado em problemas, é você identificar um problema social e tentar, a partir da metodologia científica, pensar esse problema e tentar prestar uma solução. E essa solução não fica dentro da academia e para servir de dar nota para os alunos para ganhar um diploma no final e morrer ali.
Isso é convertido depois, além de, obviamente, artigos científicos, ele é convertido em projeto de lei, ele é convertido em parecer técnico, ele é convertido em proteção de propriedade intelectual, em patentes que podem ser incorporadas dentro do mercado, principalmente em pesquisas que são inauguradas pelo próprio mercado, né? Claro que existe toda uma discussão ética, né, entre essa relação sistêmica entre governo, mercado, academia e sociedade. Tipo, uma pesquisa que é inaugurada, que foi encomendada, por exemplo, por uma empresa, né? Poxa, quão livre é a academia para produzir resultado, e se os resultados forem desgostosos? Bom, existem inúmeras outras universidades que fazem esse diálogo estreito com o mercado e com a indústria e pensam justamente em aproveitar a sua produção científica para a prática de mercado. E aqui embaixo, eu trouxe um exemplo, naturalmente, do setor privado, né, algo que vai motivar a economia, o mercado, mas eu trago também um exemplo de ordem pública, de interesse público. Aqui embaixo tem uma matéria, né, Deep Professor Climate Action Urged on Anniversary of Emergencies Declared, ou seja, a gente está aqui, isso aqui foi especificamente uma manifestação que aconteceu agora, se não me engano, dia 18 de maio, agora recente, na Nova Zelândia, por causa de questões de aquecimento global, por causa de questões de ordem ambiental. O avanço tecnológico ele impacta diretamente o meio ambiente, e é uma discussão que se traz sobre a produção científica e tecnológica pautada nos seus limites éticos ambientais, né? Não é porque eu vou produzir tecnologia que eu vou produzir sem observar os seus efeitos nocivos, por exemplo, no meio ambiente. Então, essa é também uma discussão importantíssima de ordem pública, né? Embora mova também alguns mercados, em que esse modelo de LC4, ela vai envolver governos, empresa, comunidade, em projetos específicos que vão tentar promover uma prestação de contas dos efeitos disso no meio ambiente. Então, a gente tem que ter consciência dos stakeholders, dos agentes que estão nesse processo, dos impactos disso na economia, principalmente no setor privado e no setor público. Então, essa é uma discussão latente. E é nesse cenário que surgem os mestrados profissionais. Os mestrados profissionais, eles são uma ruptura de paradigma. A gente sai da ordem dos mestrados acadêmicos, que muitas vezes, não sempre, eles têm uma preocupação exclusiva com o próprio conhecimento científico, com a academia e com a validação dos seus pares. Então, há uma tendência a até mesmo se fechar nos próprios, entre seus próprios pares, fechar dentro de si próprios, mas o mestrado profissional, ele nasce de uma repercussão, de uma preocupação específica de você converter isso para resultados para a ordem profissional daquele mestrado. Eu vou tomar o exemplo do nosso mestrado da SERS, que é um mestrado em Direito, e que o seu produto e sua produção é voltado a melhorias e soluções para os operadores do direito, né? A prática cotidiana de quem trabalha com o direito. E aí a gente vai trabalhar com tecnologia, que não é a nossa área, mas como é que isso acaba afetando na prática? Então, a gente tem um requisito fundamental no mestrado profissional, que é pensar o conhecimento científico, mas direcionado para a prática profissional. E esse é um desafio dificílimo, é um desafio muito difícil, porque pelo próprio paradigma epistemológico que a gente tem, parece que a gente separa as coisas, né? Olha, mas a prática é entrega, é burocracia, a gente precisa quase que responder reativamente. Quando a gente insere a ordem científica aí nessa narrativa, a gente percebe que
muito se pode ganhar com a prática profissional, com a inserção do resultado científico, da pesquisa, de você identificar o estado da arte e ir além, tentar romper com o estado da arte e produzir coisa nova, e isso engrandece enormemente o próprio profissional da área. A gente vai falar aqui da área de direito, mas, por favor, existem diversos mestrados profissionais em outras áreas, escolham o seu veneno, mas todos têm grande contribuição da própria produção científica, da pesquisa que ocorre. Especificamente o nosso, o que acontece dentro do nosso mestrado? E eu vou usar o nosso mestrado como um exemplo, né? A gente tem 2 linhas de pesquisas fundamentais, lembrando, é um mestrado profissional em direito, e a gente tem 2 linhas que são linhas que dialogam com outras ciências, com outras disciplinas, né, que é a primeira, segurança humana, na qual eu me localizo, nosso grupo de pesquisa se localiza, é uma linha de pesquisa que vai trabalhar com o conceito, em inglês, eu gosto sempre de usar, que o pessoal que foi meu aluno sabe que eu gosto de deixar bem demarcado as diferenças entre security e safety, né? Em português parece que é tudo segurança, mas existem algumas sutilezas entre security e safety, são coisas diferentes, mas segurança humana, ela basicamente é uma preocupação com 7 dimensões fundamentais do ser humano. Que ele esteja bem em termos de economia, que ele esteja bem na dimensão alimentar, na dimensão sanitária, na dimensão de meio ambiente, na sua dimensão pessoal, na 6ª dimensão comunitária e política, e, por fim, na dimensão tecnológica. Então, o ser humano, ele precisa estar seguro nessas 7 dimensões, né? Então, segurança humana, ela é um conceito transdisciplinar, extremamente complexo, e o direito ele precisa se preocupar com o framework normativo, né? As regras, a regulamentação que vai produzir um cenário plausível para que o ser humano ele esteja seguro, né, na complexidade dessas 7 dimensões, e que elas não são avaliadas isoladamente, né, assim como pela lógica do motor da quádrupla hélice, elas são avaliadas de maneira sistêmica, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, uma interinfluenciando a outra. Então, do tipo, é difícil falar em segurança alimentar se você não tem segurança econômica, é difícil você falar em segurança ambiental se você não tem segurança comunitária política, e assim por diante, é tudo ao mesmo tempo agora. Então, essa é uma linha, é a linha onde o nosso grupo se localiza, que eu tenho um particular apreço, por causa justamente da complexidade dessa sua dimensão. A nossa segunda linha de pesquisa é a linha de compliance, né? Ela faz um caminho mais ou menos inverso, no sentido de da onde se inaugura a pesquisa, né? Compliance, ele rigorosamente no âmbito institucional e empresarial, e por que não governamental, ele é um conjunto de estudos, de disciplinas, de ciências que visam gerar um cenário propício para alcançar, cumprir, fazer, realizar determinadas normas que estão anteriormente postas, né? Então, lembrando que uma das hélices é o Estado chega e diz, olha, existe para você regulamentar determinada coisa, você precisa ter determinadas condições. Como é que você transforma isso na prática, né, profissional, na prática sociológica, na prática política, né? Você precisa ter determinadas condições, você precisa atender determinados requisitos, você precisa mover agentes, você precisa mobilizar comunidades, você precisa ter recursos, né? Ter diferentes recursos, matérias, econômicos ou não. Então, um segundo, gente. Coisas de home office. Então, por favor,
Desculpa. Então, você tem que, a partir de determinados estudos, você estabelece protocolos e ações para alcançar objetivos de normas que foram anteriormente estabelecidas. Nessa linha específica, eu acho que ressalta muito aos olhos a hélice do Estado, porque é o Estado que estabelece a norma, o framework, e as outras hélices elas vão se mobilizar para fazer essa adequação, que é a melhor palavra que a gente tem para o português, para compliance. Então, é uma linha muito importante. É interessante que no nosso grupo de pesquisa, inaugurou-se especificamente na área de segurança humana, mas a gente tem alguns pesquisadores convidados da outra linha, da linha de compliance, e a gente já está desenvolvendo pesquisa conjunta, porque entre pesquisadores das duas linhas, na medida em que o compliance ele é respeitado, a gente consegue promover segurança humana. Então, são abordagens diferentes, mas que têm interesses muito próximos, às vezes. Então, pensando nisso, a academia, naturalmente, ela é pautada em 3 pilares fundamentais: ensino, pesquisa e extensão, né? Nós temos as aulas regularmente, nós temos a pesquisa, que tem o objetivo de avançar no estado da arte, aquilo que a gente já sabe, ok, e o que a gente não sabe? É isso que a gente quer responder, e a extensão, que é o retorno para a sociedade, né? Então, veja como é bonito a gente olhar para a academia como um fator, como um agente promotor de benefícios à humanidade, né? Então, para nós especificamente, eu dentro da Universidade de Pernambuco, eu particularmente trabalho com direito digital. Aqui dentro da SERS, eu trabalho com a disciplina Inteligência Artificial e Interfaces Jurídicas, né? É uma disciplina específica do programa. E aí, pensando nisso, a gente tem algumas pesquisas que nascem dessa lógica da tecnologia mudando não somente a dinâmica humana, mas mudando a percepção de mundo das pessoas. Então, são pesquisas que a gente consegue observar mudanças epistemológicas, realmente. E, por fim, a extensão, que ela pode ser convertida em diversos produtos que a sociedade pode aproveitar, né? A sociedade pode usufruir. Projetos de lei, cartilhas que possam explicar para diferentes setores sociais o que fazer num caso de uma situação, de um fenômeno social disruptivo, né? Eu vou dar o exemplo do próprio trabalho da Emina, vou aproveitar que a Emina está aqui, ela depois pode dar maiores detalhes, mas eu sou super fanzoca do trabalho que a Emina inaugurou no nosso mestrado aí, que levando em consideração o cenário de pandemia e de isolamento social, o surgimento do fortalecimento, na verdade, do trabalho 4.0, e aí a inauguração de um problema sanitário, um problema de saúde, um problema de segurança humana, que é o tal do burnout. A gente já fez algumas lives sobre isso, a gente tem um material maravilhoso que a Emina está encabeçando aí com o nosso grupo, e é tão disruptivo que por muitos anos, por muitas décadas, esse cansaço e esse estresse, ele foi tido como, não, você só está cansado, é só uma tristeza, ou é uma coisa pontual, dorme que vai passar. Ele hoje tem CID própria, ele hoje tem um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, que consegue reconhecer que o impacto da tecnologia num cenário de isolamento social pode ser extremamente nocivo para a segurança humana. Então, o que fazer num cenário como esse? Então, o grupo, né, que foi coordenado por mim, encabeçado aí pela Emina, com essa ideia brilhante, fez uma cartilha, na verdade, uma não, 3, a gente já está na edição 3.0, direcionada para trabalhadores especificamente de tecnologia. Então, a gente tentou responder a perguntas que surgiram a partir da pesquisa.
né? Então, veja como a pesquisa encontrou resultados interessantes, mas que a gente poderia resultar artigos maravilhosos, boas notas para os nossos pesquisadores, mas parar aí não é o suficiente, a gente tem que dar um retorno à sociedade. E aí, a cartilha, as lives, a gente levar isso para os centros tecnológicos, conversar com as pessoas, conscientizar, porque é uma coisa muito nova e muita gente nem sabe o que está acontecendo. Então, esse é o efeito da extensão. Então, nesse cenário, como a gente começou a ter um monte de respostas muito interessantes, a gente resolveu unir forças com diferentes instituições de ensino superior, no caso aqui a SERJ e a Universidade de Pernambuco, tem pesquisadores trabalhando dentro do cenário da Liga Pernambucana de Direito Digital, que é uma liga que trabalha especificamente com questões de direito digital, todos esses exemplos que eu trouxe aqui, que são focados no problema da regulamentação das tecnologias e no impacto das tecnologias na nossa vida. E aí, eu pensei em trazer o exemplo da Liga para ver que tipo de pesquisa a gente está desenvolvendo hoje, né? Então, os cenários que vocês conseguirem imaginar, eu não estou conseguindo acompanhar o YouTube, mas eu não sei se a Emina pode depois ver se tem alguma pergunta. Por favor, sintam-se à vontade para perguntar. A gente vai tentar responder na medida do possível, na medida do nosso tempo e do nosso conhecimento. Mas algumas temáticas são trabalhadas dentro da Liga, que envolve essas diferentes instituições. Então, coisas como, por exemplo, tecnologias e segurança humana. Eu vou dar alguns exemplos práticos, assim. A gente tem a gente trabalhando com profissionais da área de segurança, no sentido de segurança pública, né, as instituições de segurança pública, e como é que as tecnologias estão otimizando esses resultados. A gente tem pessoal do grupo de teletrabalho, trabalho 4.0, que é o exemplo que a gente deu agora sobre burnout e a relação das tecnologias com essa nova CID, né, com essa nova doença que é o burnout. Melhoramentos tecnológicos para o compliance, considerando que as empresas tentam se adequar e respeitar o framework normativo no qual elas estão inseridas, na jurisdição que elas estão inseridas. Determinadas tecnologias, elas podem facilitar essa organização. Então, por exemplo, você vai fazer um roadmap de uma empresa na parte de segurança da informação, né? Você está preocupado com vazamento de dados, com proteção de dados pessoais. Existem várias tecnologias, algumas bem simples, inteligências artificiais bem simples, nada muito complexo, que auxiliam, por exemplo, o acompanhamento desses processos, né? A automação desses processos. Então, a gente está trabalhando como que tipo de tecnologias poderiam ser enquadradas em determinados processos para facilitar a realização de compliance. Especificamente na parte de empoderamento, nós temos também algumas pessoas no nosso grupo estudando, algumas especificamente em empoderamento feminino. Tem um trabalho maravilhoso da Maria Cléa, estudando a questão da representação política das mulheres nas redes sociais, e como a narrativa dentro de determinados cenários tecnológicos, em que não há, por exemplo, contato físico presencial, é todo digital, todo online, então tem questões de anonimato, tem questão de validação de fatos, tem vários elementos aí que influenciam a participação feminina. Então tem um trabalho bem interessante, mas empoderamento de maneira geral, a gente pode falar em diferentes minorias, mas existe o empoderamento cidadão mesmo, né? Então, o fato da tecnologia poder promover informação, poder promover validação de fatos, verificação de fatos, de você mover pessoas. Eu particularmente gosto, houve uma época que eu gostava muito de estudar um negócio chamado flash mob. Não, hoje acho que saiu um pouco de moda, mas a metodologia é muito interessante até hoje, que basicamente flash mob era a organização flash, né? A organização em tempo quase real
de um grupo grande de pessoas, massivo, para realizar uma determinada ação, né? Realizar, por exemplo, uma manifestação política rápida. A gente tem algumas poucas horas para movimentar um contingente populacional grande, mas como a gente vai fazer isso? Então, a mobilização de redes sociais, o reconhecimento do timing e como é que isso, de repente, acontece em uma centena ou 200, 300, 400 pessoas, de repente, se juntarem na frente de um parlamento e que isso foi organizado num espaço de tempo muitíssimo curto. Isso é uma coisa maravilhosa e é promovida pela tecnologia. Se a coisa for tomada a longo prazo, pode-se desarticular, pode-se tomar tempo para haver outros agentes para desmobilizar. Então, a tecnologia tem um potencial maravilhoso para isso. Outros potenciais de empoderamento do cidadão, por exemplo, a questão do accountability e de verificação de pautas políticas e seus representantes, com a população intervindo diretamente na atuação dos seus representantes, faz parte do grupo de democracia líquida, por exemplo. Então, enfim, a gente pode discutir isso aqui um bocado. Em cidades inteligentes, smart cities, como é que o uso de tecnologias, especificamente de sensores nos espaços urbanos, eles podem promover um maior empoderamento dos espaços públicos, naturalmente. A privacidade e proteção de dados, que parece ser hoje a queridinha dos olhos das pessoas hoje nas redes sociais, enfim, todo mundo está muito preocupado com essa questão de dados pessoais navegando por aí com uma facilidade e poucas pessoas têm consciência de como se deve verdadeiramente tratar um dado pessoal. E, por fim, propriedade intelectual. Eu peço desculpas ao grupo já se eu esqueci de alguém, mas eu acho que está aqui os principais grupos as principais pesquisas que estão mais avançadas hoje. Propriedade intelectual, principalmente a parte de propriedade intelectual, não somente daquilo que é produzido dentro da área de TI, mas especificamente aquilo que é produzido imaterialmente. É propriedade, é imaterial, e a gente rompe com o paradigma de você precisa ter uma concretude física palpável para você proteger. Está em uma série de discussões que a gente tem hoje, por exemplo, de obras de arte produzidas por máquinas, e de quem é a autoria, e como é que você vai proteger, e como é que você pode explorar aquilo que é produzido por inteligência artificial, por exemplo. Então, faltada nessas discussões, eu queria trazer e fazer um convite para vocês conhecerem um pouco mais o nosso grupo, a Liga Pernambucana, o mestrado da SERS e o grupo de Direito Digital da UPE. Está aqui os links da faculdade SERS, do mestrado, direitodigital.co, não é com, é CO mesmo, viu, minha gente? Direitodigital.co. Muita gente diz, digitei com, mas não apareceu, porque não é com, é CO. E aqui, esses que tem um arrobazinho aí na frente, são os Instagrams, que vocês podem coletar informação especificamente de cada grupo dentro do guarda-chuva da Liga, né? Faculdade SERS, Liga PE.dd, Propriedade Intelectual.dd, Data Protection DD, smartcities.dd e tributec.dd. Ufa, eu acho que eu espero não ter estourado muito o meu tempo. Aimina, você está aqui ainda comigo? Tô sim, professora, imagina. Foi maravilhosa a sua apresentação, a gente está dentro do tempo, sim, nem se preocupe com isso. A senhora estava falando, como sempre, eu estava fazendo aqui algumas anotações, né? E foi muito, quando a senhora falou sobre essa parte das quatro hélices, né? Ou cinco para alguns, né, pesquisadores, mas na nossa abordagem, essas quatro hélices, e dessa interação de como a academia e hoje a sociedade e como nós estamos integrados de certa forma, né? E como nós podemos ser uma fonte rica de pesquisa para a indústria, para o governo, de dados seguros, de dados confiáveis, porque nós desenvolvemos a pesquisa científica com base no método, né? Então, nós buscamos em fontes variadas e a gente está cada vez mais. Eu percebo esse movimento muito grande lá no nosso mestrado, no nosso grupo de pesquisa, né, em especial, essa busca pela interdisciplinaridade,
né? Não ficar o direito para o direito pelo direito, mas a gente busca compreender o direito muito mais como um fenômeno, né? Assim, um movimento vivo, que a gente vai pesquisando e vai observando a demanda social, vai observando as demandas do mercado, como o mercado vem se modificando, inclusive para nós, assim, que somos operadores do direito, essa parte de lidar com a tecnologia, utilizar novos softwares, novos programas que facilitem o nosso trabalho. Então, como o mundo acadêmico ele pode ser tão bem explorado, né? E essa perspectiva que o mestrado profissional nos traz. Eu, particularmente, antes de começar o mestrado profissional, a academia ela parecia um mundo um pouco mais distante para mim, sabe? Era muita a gente quem estava de fora, da minha visão de fora, eu disse, não, mas é muita teoria. E na verdade, o mestrado lá no SERS ele trouxe muita prática, né? Ele nos traz muita prática, ele faz aquela reflexão de como a gente tem esse problema, como a gente tem essa situação, o que é que a gente pode fazer, como pesquisar, né, e o que trazer para a sociedade. É uma perspectiva muito interessante. Ah, o nosso grupo de pesquisa, a senhora falou sobre os nossos babies cartilhas, né, assim, da pesquisa sobre burnout, sobre saúde, segurança humana. Eu achei muito interessante as lives, eu acredito que inclusive alguns estão gravados, né, no próprio canal do YouTube da faculdade, do SERS, como a gente conseguiu desenvolver um problema, a gente enxergou um problema social como se fosse um problema sanitário, um problema de saúde pública, dentro de um contexto, um problema jurídico, porque a sociedade ela passa a ser afetada com essa mudança, com essa questão do reconhecimento do burnout enquanto uma doença ocupacional, então isso vai trazer desdobramentos para as empresas, empregadores, empregados, né, para o próprio sistema público de saúde, então a gente precisa estar atento a essas mudanças, né, e como a gente conseguiu abordar isso da perspectiva jurídica e da perspectiva de saúde, ao passo que a gente teve a preocupação de trazer para o nosso grupo de pesquisa, né, de agregar na nossa pesquisa a visão de acadêmicos de medicina, de médicos, psicólogos, enfim, a gente teve esse tato, né, de perceber que não é só um problema jurídico, mas também não é só um problema de saúde. Então, a gente precisa estudar isso nas fontes mais variadas, né, de forma que fique uma pesquisa rica, realmente, e que traga para a sociedade uma perspectiva muito mais palpável, digamos assim, do que é esse problema e do que a gente pode, de fato, fazer. E como a senhora falou também, e como sempre reforça, é conhecimento. Então, conhecimento, a gente precisa disseminar o conhecimento, a gente precisa conversar, a gente precisa de momentos como esse, para mostrar que por meio da pesquisa científica, por meio dos estudos acadêmicos, por meio de grupos, assim, a gente consegue evoluir, né? A gente consegue modificar uma realidade e trazer algo mais concreto. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito, muito feliz em fazer parte, eu me sinto uma sortuda em fazer parte desse grupo de pesquisa, desse mestrado profissional especificamente. A gente bebe direto da fonte do conhecimento e com uma clareza que é incrível. Eu sou muito grata mesmo. Eu sou uma sortuda, meu grupo só tem fera, cara. Eu fico super feliz fico feliz com isso. E assim, eu gosto muito dessas discussões que a gente consegue trazer para as redes sociais, para o YouTube, para o profissional que trabalha com isso ter ciência do que está acontecendo. Porque a gente sabe que o mercado motiva, que o governo motiva, e limita também, claro, porque tem uma preocupação objetiva de fazer a coisa de maneira harmoniosa, então motiva ao mesmo tempo que regulamenta e limita. E a sociedade tem demandas muito específicas, então por que a academia ela vai se manter isolada? Não faz sentido, né? Não faz sentido, a gente precisa realmente distribuir conhecimento. É verdade. Open information. A gente precisa realmente deixar
que o conhecimento ele seja partilhado, seja distribuído, ele seja difuso, né? E que o tratamento dessa informação, desse conhecimento, ela seja sempre de ordem ética, para que a gente gere sempre mais benefício para a humanidade, não somente lucro, não somente conquistas de interesses privados, mas num cenário macro, né, a gente tem que ter a consciência de que o conhecimento ele está sendo produzido, a ciência está sendo produzida para o benefício macro, né, da humanidade como um todo. Então, essa é a ideia. É maravilhoso, assim, a gente trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial, que nosso xotozinho do grupo, a gente vai trabalhar com inteligência artificial. Dependendo da abordagem, ela pode ser extremamente nociva, muito, muito tóxica. Por isso que existem coisas que se discute hoje na computação como computação ética. E faz todo sentido, né? Então, acho que o objetivo de hoje é a gente quebrar o objetivo dessa reunião hoje, é quebrar essa lógica de que a academia vai me servir para ganhar um título, eu ganhar melhor no meu emprego, eu ter um título, e certo, ela é muito maior do que isso. Muito mais. O poder que você pode ter em mãos fazendo isso é muito maior. Vou citar um clássico das HQs, das histórias em quadrinhos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Os nerds de plantão vão me entender bem, mas é exatamente isso, né? Conhecimento é poder, 1 bilhão de autores desde a antiguidade já diziam isso, autores da antiguidade, da Idade Média e da Idade Contemporânea dizem isso. Então, sabendo disso, por que se resumir a essa produção científica para ganhar um título, para ganhar uma nota, para ganhar mais no seu trabalho, se você pode fazer uma diferença no mundo, né? No mercado, na sociedade, no governo? De fato, e assim, compartilhar conhecimento, né, e trazer o conhecimento em situações em que ele seja disseminado, amplamente disseminado. Mais uma vez, mais um ponto aqui para a nossa tecnologia que está aqui nos ajudando nesse momento, nesse exato momento, né? A gente está aqui conversando, está nessa interação, vem sendo transmitida, a gente está trocando essas ideias e trazendo essa nova abordagem de uma forma rica, de uma forma prática, e que está tomando um pouquinho do tempo, né, de cada um que está aqui assistindo essa nossa live, essa nossa aula, e como esse conhecimento está sendo disseminado e replicado, ele vai poder ser replicado, né? Então, é muito, muito bacana momentos assim. Isso. Eu não sei se o pessoal da produção consegue olhar o YouTube, eu não estou conseguindo, porque fica ecoando. A gente teve um probleminha em relação à transmissão ao vivo, né? Mas agora, porque aqui no Brasil, no Nordeste, está chovendo muito, assim. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, tá um dilúvio. Então a gente está tendo um probleminha com relação à transmissão simultânea, né? Puxa O pessoal está tentando resolver, mas depois a nossa aula vai ser replicada, né, por completo lá. Não tem problema. Eu estava ansiosa para responder perguntas, de repente alguém interessado em alguma área específica. Alguma área específica, né? Como essa é uma discussão transdisciplinar, é claro que a gente fala pela perspectiva jurídica, né, da perspectiva da regulamentação, mas essa é uma área que o direito só não resolve. Então, eu estava na esperança de repente, que estivesse assistindo a gente ao vivo, de outras áreas pudesse instigar, mas, puxa vida, que pena. Quer dizer que está caindo um pé d'água em Recife e em Pernambuco, não? Pernambuco, Alagoas, Sergipe, se não me engano, Bahia também. O Nordeste está, desde ontem, está com muita chuva e a previsão é para a semana inteira. Puxa, que pena. Aí nós tivemos esse probleminha. Mas vai ser depois, né? O pessoal da produção que já informou que vai subir lá no canal do YouTube e a gente vai poder também replicar, né, pelas outras plataformas. Show. Então, assim, eu vou fazer o convite, então, para o pessoal
que tiver. Infelizmente, a gente não vai poder responder as perguntas ao Ao vivo, vivo. mas o grupo está de portas abertas, pesquisadores interessados em compreender o problema da regulamentação das tecnologias hoje. A gente estuda hoje problemas como NFT, a gente estuda internet das coisas, no cenário de hiperconectividade dos aparelhos físicos com a internet, a gente estuda inteligência artificial, então tem muita coisa legal, não vai dar para responder ao vivo, mas está aqui na apresentação, não sei se dá para ver, mas está aí a lista de todos os Instagrams do grupo e dos sites. Procura a gente tem um canal aberto de comunicação, seja para fazer uma provocação e tomar 2 dedos de prosa em cima de um cafezinho, seja para abrir um interesse realmente numa pesquisa específica, entra no grupo, vamos conversar, vamos ver o que é que a gente pode fazer, eu acho que seria muito interessante. Verdade, eu endosso o convite porque realmente é muito, 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 muito interessante e muito enriquecedor. A gente sai com uma perspectiva, às vezes você chega com um pensamento e você consegue desenvolver, né, a partir do debate, das trocas de ideias, a gente consegue sair com uma perspectiva completamente diferente. Eu reforço esse convite da professora Amália, né? E mais uma vez eu te digo, professora, eu sou sua fã, assim, pela pesquisadora, pela professora, orientadora, pela pessoa, Amália Câmara, que é fantástica. E também posso falar, como mestranda do SES, né, que os professores, eles são maravilhosos, atenciosos, solícitos, incentivadores das nossas ideias, né, eles instigam as nossas dúvidas e nos incentivam a pesquisar e a desenvolver o nosso pensamento crítico, né? Então, crítico e científico, né? Então, é um jogo do ganha-ganha. É isso, estamos juntos, vamos trabalhar isso, então. Então, eu acho que é isso, né? Acho que é Gente, isso, né, professora, por aqui é, hoje. é uma peninha a gente não ter essa interatividade como foi programada, mas não tem problema, tá aí canal aberto, a gente vai conversando nos próximos momentos, cenas dos próximos capítulos. Vamos embora, vamos conversando, qualquer coisa, tá aí todos os canais para vocês acharem a gente. Só não acha que... Obrigada, Obrigada a todo menina. mundo, né? Obrigada, professora. Obrigada, produção da SERS, maravilhosos, como sempre. Obrigada pela organização e obrigada pelo espaço de discussão. Vamos tocando agora.